Olá, tudo bem? Agora nós iremos trabalhar aqui o conteúdo de conjunto. Se liga aqui que é um conteúdo muito importante, principalmente porque é a linguagem da matemática. Conjunto não se define, o seu conceito é primitivo. Toda ciência que não tem como ponto de partida uma já pré-existente, nós nos baseamos em conceitos primitivos, axiomas, que são verdades que não precisam ser provadas. E conjunto, no máximo, a gente consegue dar uma ideia de coleção, um sinônimo, mas a gente não consegue definir. A ideia de coleção para conjuntos, você vê aqui, ó, conjunto de frutas, conjunto de pessoas, não é verdade? O conjunto de pessoas aqui, ó, ele está representado aqui de uma maneira que a gente vai ver que essa maneira é chamada de diagrama e essa outra daqui é chamada enumeração, citação dos elementos. É aquela em que os elementos aparecem entre chaves e separados por vírgula. Olha, quando nós temos um conjunto finito, a quantidade de elementos desse conjunto nós chamamos de cardinal. O que é o cardinal de um conjunto? É a quantidade de elementos que ele possui. Normalmente é representado por um N, abre parênteses, e aquele conjunto. Então, por exemplo, se eu pegar esse conjunto F das frutas, o seu cardinal aí é quanto? 5, porque ele tem 5 elementos, não é verdade? E aí, ó, tem 5 tipos de fruta, vamos dizer assim. Aí você tem aqui o conjunto dessas pessoas, que é o conjunto A. Nós vamos ter aqui que o cardinal dele é 8. Na verdade, se a gente contar, nós vamos ver que o cardinal é 8. Então, o que é o cardinal de um conjunto? O cardinal de um conjunto é a quantidade de elementos que ele possui. Isso é o que é o cardinal do conjunto. Aí, vê só. Para a gente representar um conjunto, nós podemos representar pela listagem dos elementos. Eu vou abrir uma chave, beleza? Lembra que isso aqui é uma chave. Eu vou abrir uma chave e vou escrevendo os elementos que eu quero, separados por vírgula ou por ponto e vírgula. E aí eu fecho a chave. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é quando você escreve, por exemplo, uma propriedade que é característica daqueles elementos. Então, normalmente você tem assim, ó, é o conjunto dos elementos X, aí você coloca esse símbolo aqui que quer dizer tal que ou tais que. O que é que isso representa? Você usa tal que quando você vai mencionar uma propriedade, é ou não? Eu digo assim, Rui é um professor, tal que ele fala muito ajuda. Então eu vou dizer uma característica de Rui. Então aqui você diz a propriedade que os elementos X têm. A propriedade que os elementos têm. Você diz a propriedade que os elementos têm. E aí, a terceira e última propriedade é aquela em que os elementos aparecem inseridos no interior de uma curva fechada. Então, essa é a representação por diagrama. Visualmente, ela é muito legal. Quando a gente trabalha com as operações, eu tenho isso. Vê, por exemplo, que quando eu falo algarismos pares, ó, só lembrando aqui a diferença entre número e algarismo, né, pessoal? Qual é a diferença entre número e algarismo? Os algarismos, né, eles são no sistema decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os algarismos do sistema decimal. E um número, ele é formado por algarismos. Os números, eles são formados por
algarismos. Dá um exemplo aí, Rui, de números que são formados por algarismo. Por exemplo, 32. 32 é um número que ele é formado por quais algarismos? Os algarismos que a gente tem aqui no número 32 são 3 e 2. Então, se eu for pegar apenas os algarismos pares, eu vou ter 0, 2, 4, 6 ou 8, que é o que está representado aí. Então, vê que aqui, na listagem, na citação dos elementos, os elementos aparecem entre chaves e separados por vírgula. Aqui, ó, você escreveu a propriedade que é característica desses elementos. E aqui, eles apareceram inseridos no interior de uma curva fechada. Tá legal? Então, essas são as maneiras de se representar um conjunto. Citação ou listagem dos elementos, também chamada enumeração, aquela em que os elementos aparecem o quê? Entre chaves e separados por vírgula, essa que você escreve a propriedade dos elementos, e a representação por diagrama, em que os elementos aparecem entre chaves e separados por vírgula. Mas agora, eu vou pegar até aqui um conjunto, que é esse conjunto B. Então, deixa eu dar uma apagada aqui naquela relação que a gente botou aqui, ó. Deixa eu até dar uma maximizadazinha aqui no que a gente tinha. E eu vou dar uma apagada aqui para vocês nisso que eu escrevi. E aí a gente vai analisar esse conjunto. Rui, vamos analisar esse conjunto, sim. Que representação nós temos aqui? Ora, eu tenho aqui a seguinte representação. Essa aqui é a chamada listagem dos elementos, é ou não? Eu estou representando pela listagem dos elementos. É aquela em que os elementos aparecem entre chaves e separados por vírgula. Se eu quiser os elementos, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar, por exemplo, retirar as chaves das extremidades e eu fico com os elementos. Olha os elementos. 1, beleza? O número 2, ou algarismo 2. O conjunto cujo elemento é o número 1 e o conjunto cujos elementos são 1 e 2. Rui, qual é a diferença em dizer 1 assim e entre chaves? A diferença aqui quer dizer que é o número 1, ou o algarismo 1. E aqui é o conjunto cujo elemento é o número 1. Cujo elemento é o número 1. Então, é diferente, não é verdade? Então, ó, você tem aí o número 1 e o conjunto cujo elemento é o número 1. Rui, qual é o cardinal desse conjunto? Nós já aprendemos que cardinal é o quê? Ele representa o quê? O número de elementos que o conjunto possui. Então, o cardinal desse conjunto é qual? É 4. Ele possui o quê, pessoal? 4 elementos. 2 deles são números e 2 deles são o quê? Conjuntos. Então, a gente já sabe que conjuntos podem ser também elementos de outros conjuntos. Rui, como é esse lance de que conjuntos eles podem ser elementos de outros conjuntos? É da seguinte forma. Olha o que é que nós temos aqui. Vou dar um exemplo, que conjuntos podem ser elementos de outros conjuntos. Sabe, por exemplo, o conjunto das bandas de rock? Aí você pega lá o AC/DC, ou então o U2. São bandas e são elementos desses conjuntos. Mas veja que cada elemento do conjunto das bandas é uma banda. Então, é um conjunto. Conjunto podem ser elementos também de outros conjuntos. E agora, nós temos aí que o conjunto B, ele possui 4 elementos, 2 deles são números e 2 deles são conjuntos. Um conjunto com um elemento e um conjunto com 2 elementos. Conjuntos podem ser elementos de outros conjuntos.
Então, o cardinal desse conjunto B é 4. Ele possui aí 4 elementos. Tá legal? E agora, nós vamos falar na primeira relação entre conjuntos, que é a relação de pertinência. Ela se dá de um elemento para um conjunto. Quando usamos a relação de pertinência, que envolve a aplicação desses dois símbolos, olha os símbolos quais são esses dois. O primeiro quer dizer pertence e o segundo quer dizer não pertence. O que quer dizer, por exemplo, esse símbolo? Quando eu digo, por exemplo, que 2 pertence a A. Perguntar ou afirmar se pertence é perguntar ou afirmar se é elemento. Quando eu digo assim, 2 pertence a A, eu estou afirmando que 2 é elemento de A. Então, perguntar se pertence é perguntar se é elemento. Perguntar se não pertence é perguntar se não é elemento. Então, pertencer é ser elemento. Não pertencer é não ser elemento. Tá ok? Então, se liga, vê. Eu vou chegar aqui e vou usar isso aqui numa relação importante aqui para gente. Vou dar um exemplo aqui bem legal. Vou, inclusive, sair de cena para que a gente fique aqui um pouco maior. Então, eu vou considerar, veja, esse é um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui, e vou escrever assim. Considere o conjunto, assim, 1, 2, conjunto cujo elemento é 3, conjunto cujos elementos são 4 e 5. Tá legal? E aí, eu queria analisar aqui para mim vai ser julgar em verdadeiro ou falso as afirmações seguintes. As afirmações seguintes. E analise as afirmações seguintes. Então, por exemplo, eu queria analisar essas afirmações aqui, Queria analisar essas afirmações aqui. Primeiro, eu quero perguntar se 2 pertence a A, se o conjunto cujo elemento é 2 pertence a A, se 3 pertence ao conjunto A, se o conjunto cujo elemento é 3 pertence a A. Eu queria afirmar que 4 não pertence a A e queria afirmar que se o conjunto cujos elementos são 4 e 5 pertence a A. Primeira coisa que nós vamos ver aqui. Qual é a representação que nós temos aí? Rui, que representação nós temos? Nós temos aqui a representação por o quê? Bora, vamos lá, diz aí para mim. É a representação por extensão ou citação dos elementos. Aquela em que os elementos aparecem entre chaves e separados por vírgula. Quais são os elementos de A? 1, 2, o conjunto cujo elemento é 3, o conjunto cujos elementos são 4 e 5. Então, quando eu olho aqui, eu vejo que A tem 4 elementos. A tem 4 elementos, ou seja, cardinal de A é 4. 2 desses elementos são números, 2 desses elementos são o quê? Conjuntos. 2 desses elementos são números, 2 desses elementos são conjuntos. Eu só ajeitar aqui, para a gente, 2 deles são números, 2 deles são conjuntos. Tá legal? Então, quando eu afirmo 2 pertence a A, eu estou perguntando 2 elementos de A, verdadeiro, porque você está vendo aqui o 2 aqui, não é verdade? Agora, o conjunto cujo elemento é 2
é elemento de A? Não tem isso aqui. A tem como elemento dois conjuntos. Um é o conjunto cujo elemento é 3 e o outro é o conjunto cujos elementos são 4 e 5. Então, não tem. 3 pertence a A. Sinceramente, eu olho para aqui e não consigo ver o número 3. Eu só consigo ver dois números, 1 e 2. Mas o número 3 eu não vejo, ou o algarismo 3 eu não vejo. Então, o número 3 eu não vejo. Então, ele é elemento de A? Falso, não tem aí. O conjunto cujo elemento é 3, ele pertence a A? Pertence, verdadeiro. Ele aparece aqui, né, galera? Está aparecendo aqui. 4 não pertence a A? Verdadeiro! Não pertence. Por que não pertence? Porque não aparece aí, ele está afirmando que não pertence. E o conjunto cujos elementos são 4 e 5 pertence a A? Verdadeiro. Beleza? Então é isso aí. Aprendemos já a relação de pertinência. A relação de pertinência, né? Ela se dá de um elemento para o quê? Para um conjunto. Nós perguntamos se um elemento pertence a um conjunto. É isso que a gente faz. O elemento pertence ao conjunto. Claro que conjuntos também podem ser elementos de outros conjuntos. Não esquece isso. Conjuntos podem ser elementos de outros conjuntos. Tá legal? Então, agora a gente vai, na sequência, falar em 3 conjuntos especiais. O primeiro dele é o vazio. Vazio, ele pode ser representado por essa letra grega aqui, que é φ, que parece um zero cortado. Isso quer dizer vazio, ou então simplesmente o vazio assim. Conjunto vazio é aquele que não possui elemento, ou seja, o cardinal dele, o número de elementos dele é 0. Então, se eu chegasse e dissesse assim, eu vou pegar o conjunto das minhas Ferraris, seria um conjunto vazio, porque eu não tenho Ferrari, nem de brinquedo eu tenho. Conjunto unitário é aquele que possui cardinal 1, ou seja, é aquele que possui um único elemento. Um exemplo disso é o conjunto dos números naturais, que são primos e pares. Só existe um único número primo que é par. Inclusive, lembra que o número primo é aquele que possui exatamente 2 divisores naturais. Quais são? 1 e ele mesmo. Por exemplo, 7 é primo porque só possui apenas 2 divisores naturais, 1 e ele mesmo. 13 é primo, 5 é primo, 10 já não é primo, porque possui 1, 10, 2 e 5, é chamado composto. Mas 2 é o único número primo par. Então, o conjunto dos primos naturais pares, ele é um conjunto unitário. E o conjunto universo, que é aquele que possui todos os elementos envolvidos numa determinada situação. Por exemplo, se eu for trabalhar com letras dos nossos nomes, o universo deveria ser o alfabeto. Então, o universo, ele possui todos os elementos envolvidos naquela situação. Tá legal? Eu vou dar um exemplo aqui do que seria o universo. Mas eu antes queria dar um exemplo que vocês se atentassem para esse conjunto. Que esse conjunto, cuidado aqui, cuidado, que o elemento desse conjunto, qual é o elemento desse conjunto, Rui? É o conjunto vazio. Quando você retira as chaves das extremidades, é o conjunto vazio. E muita gente acha que esse é um conjunto vazio. Não. Ele é o conjunto unitário cujo elemento é o conjunto vazio. Eu poderia até escrevê-lo assim, não é verdade? Usar aquela outra notação de vazio. Então, vê que ele tem só um elemento. Esse é um conjunto unitário cujo elemento é o conjunto vazio. Se liga aqui nesse exemplo aqui. Por exemplo, se eu chegasse aqui e pegasse, por exemplo, esse conjunto aqui, 2, 3, 5. Isso é um conjunto
que possui 3 elementos. Na verdade, esse conjunto possui 3 elementos. Rui, esse conjunto possui 3 elementos, então ele não é unitário. Mas se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, isso aqui é um conjunto unitário. Esse é um conjunto unitário. Unitário. Ele possui aqui 3 elementos, 2, 3 e 5, esse, mas ele é um conjunto unitário. Por que esse conjunto é unitário? Ele possui apenas um elemento, possui um único elemento. Qual é esse único elemento que ele possui? O único elemento que ele possui é um conjunto que tem os elementos 2, 3 e 5. Então, se liga que esse é o conjunto unitário, ele possui apenas um elemento. E uma outra ideia é a ideia do universo. O universo, você nunca vai precisar encontrar o universo, sempre vai ser dado. O universo são os números que estão envolvidos naquela situação. E tem um exemplo bem clássico, tem um uso bem clássico do universo, que é quando a gente vai resolver equações. Quando a gente vai resolver equações, a gente usa bastante o universo. Toda equação ela tem que ter um universo. Por exemplo, se eu tivesse assim, x mais 3 igual a 2, e o universo fosse o conjunto dos números naturais. Ó. Os naturais são 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Mas se eu tivesse aparentemente a mesma equação, não é a mesma, porque o meu universo aqui é esse conjunto aqui que a gente vai estudar mais adiante, que é o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto dos números inteiros, ele tem tanto os positivos quanto os negativos e o zero. Mas a gente vai resolver essa equação. Para resolver, eu jogo para cá, né? Se ele está aqui mais, ele vai para lá menos. Aí 2 menos 3, pense em dinheiro. Se você tem 2 e retira 3, vai ficar devendo 1. Menos 1 não é um número natural. Então não pertence ao conjunto dos números naturais. Ou seja, não está no teu universo. Então, o teu conjunto solução dessa equação, sabe qual é o conjunto solução dessa equação? É o vazio, não tem elemento. Já aqui, quando a gente for resolver, ó, 2 menos 3, você encontra menos 1, mas menos 1 é um número inteiro, porque os inteiros dão margem para os números negativos. Mas menos 1 ele está no teu universo. Então, o universo, ele diz para a gente qual vai ser o nosso campo de trabalho. O universo diz para a gente qual vai ser o nosso campo de trabalho. É isso que a gente vai ter, ou seja, os elementos que estão envolvidos naquela situação. Rui, o universo, ele é sempre infinitos elementos? Não. Ele tem todos os elementos que estão envolvidos naquela situação. E agora nós vamos falar numa relação importante, que é a relação de inclusão. A gente já aprendeu a relação de quê? De pertinência, que se dá de um elemento para um conjunto. Perguntar se pertence é perguntar se um elemento ele é elemento do conjunto. Perguntar se está contido é assim. Quando é que um conjunto A ele está contido num conjunto B? O conjunto A está contido no conjunto B quando todo elemento de A é também elemento de B. Então, quando todo elemento de A for também elemento de B, a gente diz que A está contido em B. Eu vou dar um exemplozinho. Vê só um detalhe. Eu, além de usar isso aqui, que a gente diz que A está contido em B, eu poderia usar também da seguinte forma, assim, ó, dizer que B contém A. Isso aqui seria B contém A.
Eu poderia dizer, como tem ali, que A é subconjunto de B. Poderia dizer que A é subconjunto de B. E também poderia dizer que A é parte de B. Uma parte de um conjunto é um subconjunto. Essas são as 4 formas de expressar a relação de inclusão. Quando é que um conjunto A está contido no conjunto B? Quando todo elemento de A é também elemento de B. Ou seja, a gente pode dizer que A está contido em B, que B contém A, que A é subconjunto de B ou que A é uma parte de B. Quando todo elemento de A é também elemento de B. Vê que essa relação de inclusão, ela se dá de conjunto para o quê? Para conjunto. Já a relação de pertinência que a gente estudou, ela se dá de um elemento para o quê? Para um conjunto. Na verdade, a gente estudou que ela se dava de um elemento para um conjunto. Então, observe esse exemplo. Eu cheguei aqui, e peguei o conjunto B, que a gente até já trabalhou esse conjunto B. Aí, qual é a representação aí? A representação aqui é listagem dos elementos. É aquela em que os elementos aparecem entre chaves e separados por vírgula. Se eu quiser saber os elementos desse conjunto, eu retiro as chaves das extremidades. Aí eu vou ter 1, 2, o conjunto cujo elemento é 1, e o conjunto cujos elementos são 1 e 2. Ou seja, o conjunto B ele tem 4 elementos. 2 deles são números, 2 deles são o quê? Conjuntos. Rui, esses são os elementos de B. O cardinal de B, ou seja, a quantidade de elementos de B é o quê? 4. Ele tem cardinal 4. E aí eu vou perguntar, será que essa afirmação aqui é verdade? É. Por que isso é verdade? Porque quando você olha para aqui, quais são os elementos desse conjunto? Os elementos desse conjunto aqui, os elementos desse são quais, Rui? São 1 e o conjunto cujo elemento é 1. E você vê que eles são o quê? Elementos de B. Então, todo elemento desse conjunto é também elemento de B. Então, ele está contido em B. Mas se você pegar esse outro aqui, ele não está contido. Por quê? Porque o 3 não é elemento. 3 não é elemento de B. Se ele não é elemento de B, não vai estar contido. Por quê, Rui? Porque todo elemento de A também tem que ser elemento de B. Eu vou dar um exemplo para vocês assim, vou dar inclusive uma estratégia para a gente ver essa relação do contido ou do pertence. Quando é pertence, a gente olha para tudo, vê se tudo aquilo que está sendo perguntado ou afirmado é elemento de B. Quando é contido, eu vejo se o que é elemento daquilo, ou seja, se o que está dentro das chaves é elemento de B, porque todo elemento daquele conjunto tem que ser elemento de B. Então, observa aqui esses outros exemplos. Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar, falar um pouquinho dessa relação de inclusão nas seguintes propriedades. Deixa eu voltar lá, né? Naquele exemplo. Deixa eu aumentar aqui direitinho e deixa eu falar desse exemplozinho aqui para vocês. Deixa eu falar desses dois exemplos. Deixa eu discutir aqui. Vê só. Rui, tu queres discutir isso aqui? Sim. Por que isso é verdade? Isso é verdade pelo seguinte motivo, porque 1 e 2 são elementos de B. Agora, o conjunto cujo elemento é 1 e 2, ele pertence a B por causa desse. Esse aqui é verdade porque quando eu tenho a relação de inclusão, eu olho para o que está dentro das chaves. É por causa do 1 e do 2 aqui. E esse é verdade porque eu olho para tudo. Tudo isso aparece aqui. É aquilo que eu te falei. Quando é a relação de inclusão, você olha para o que está dentro das chaves. Quando é a relação de pertinência, você vai olhar para tudo, para tudo. Beleza? Então, é isso que nós temos. Então, vê só, se liga aí nas propriedades
de inclusão. Quais são as propriedades? Primeiro, todo conjunto tem como subconjunto o vazio. O vazio, ele está contido em qualquer conjunto. Todo conjunto tem como subconjunto o vazio. E todo conjunto tem como subconjunto ele próprio. É como se o vazio fosse o menor, vou botar assim entre aspas, o de menor cardinal. E o próprio conjunto é como se fosse o de maior cardinal. Todo conjunto tem como subconjunto o vazio e todo conjunto tem como subconjunto ele próprio. Agora, todo conjunto A, se o conjunto A ele está contido no conjunto B e o conjunto B ele está contido no conjunto A, nós dizemos que eles são iguais. Se A está contido em B e se B está contido em A, nós dizemos que A e B são iguais. Agora, quando o conjunto A está contido em B e o conjunto B está contido em C, a gente diz que A está contido em C. Isso é a transitividade, não é verdade? Acompanha aqui. Se você tiver A contido em B e B, por sua vez, contido em C, nós dizemos que A está contido em C. É natural, né? Você diz assim, o Brasil é um subconjunto da América, que a América é um subconjunto da Terra, então o Brasil é um subconjunto da Terra. Então, mais ou menos isso que a gente tem. E agora, confere esse exemplo aqui. Eu vou pegar aqui e vou colocar como exemplo, e eu queria que você considerasse, considere B o conjunto dos, aqui, 2, o conjunto cujo elemento é 2, o conjunto cujos elementos são 3 e 4, por exemplo. Então, eu queria as seguintes afirmações. Eu vou chegar aqui, e vou colocar isso aqui, Isso aqui pertence a B. Esse conjunto aqui, ele está contido em B. Esse conjunto aqui, ele pertence a B. E esse conjunto, ele está contido em B. Beleza? Se eu tivesse uma situação como essa, se eu chegasse aqui mais uma vez, perguntasse se esse conjunto ele pertence a B e se esse conjunto ele está contido em B, se eu pegasse e colocasse B contém o conjunto cujos elementos são 1 e o conjunto cujos elementos são 3 e 4, se eu dissesse que 2 e o conjunto cujo elemento é 2 não está contido em B. Queria saber se isso era falso ou verdadeiro. Se eu botasse que o vazio pertence a B e o vazio está contido em B. Olha o que nós temos aqui. Aí a gente vai analisar caso a caso aqui. Vamos analisar caso a caso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar quem são os elementos de B, quais são os elementos de B. Então, vê que está entre chaves e separados por vírgula. Então, os elementos de B são 1, 2, o conjunto cujo elemento é 2, o conjunto cujos elementos são quais? 3 e 4. Então, eu vou chegar aqui e colocar o seguinte, esse conjunto cujo elemento é 2, ele pertence a B, eu olho para tudo, Então, vê que ele é verdade por causa desse aqui. Então, verdadeiro, é elemento. Agora, quando é contido, eu vou ter que olhar para o que está dentro das chaves. Então, ele é verdade por causa desse 2 aqui, Agora, eu vou chegar lá e eu queria saber se isso aqui pertence a B. Não aparece isso aqui lá nos elementos de B, então não pertence. Mas ele está contido? Sim, ele está contido porque quando você olha qual é o elemento desse conjunto, é esse conjunto cujo elemento é o número 2 e vê que ele é elemento de B. Agora aqui, pertence a B? Pertence. Agora, está contido? Não, falso, porque se está contido, eu tenho que olhar para 3 e 4. E 3 e 4 não são elementos. Rui, como é que seria isso? B contém o quê? Esse conjunto.
não tem problema você ler daqui para lá. Esse conjunto está contido em B? Está, na verdade, porque o 1 está ali e o conjunto cujos elementos são 3 e 4 estão aí. 2 e o conjunto cujo elemento é 2 não está contido em B? Isso aqui seria o quê? Falso, porque eles realmente estão. Vazio pertence a B? Falso, senão tinha que ter um vazio aqui nos elementos. Agora, está contido sempre. Por que está contido sempre? Porque a gente aprendeu que o vazio está contido em todo e qualquer conjunto. Beleza? O vazio está contido em todo e qualquer conjunto, não é verdade? E agora, eu vou falar para vocês aqui num conjunto, que é o conjunto das partes. E aí, vem logo na cabeça esse nome. O que é uma parte? Uma parte é um subconjunto. Então, por exemplo, o conjunto das partes é o conjunto formado por quem? Por todos os subconjuntos. Então, quando eu digo uma parte, é um subconjunto. Então, se eu pegar aí, por exemplo, o conjunto A, eu vou começar a enumerar. Vai ser o vazio, vai ter o conjunto unitário com um, unitário com 2, vê que legal, unitário com 3, aí eu vou pegar com dois elementos, 1 e 2, eu precisaria, Rui, colocar 2 e 1 não, porque tem os mesmos elementos, eu precisaria colocar 1 e 3 e também qual? 2 e 3, e agora eu coloco ele todo, ou seja, 1, 2 e 3, então eu peguei todo o conjunto das partes aí, aquele formado por todos os subconjuntos, do vazio até ele mesmo. Então, é assim que a gente faz. Mas um fato muito importante de conjunto das partes não é a gente saber quais são os elementos, e sim quantos são os elementos. Então, vê, cada elemento ele tem duas possibilidades, participar ou não. Então, como cada um tem duas possibilidades, então para o primeiro tem duas, para o segundo tem duas, para o terceiro tem duas, aí você vai multiplicando essas possibilidades, aí vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a n. Você vê que um conjunto que tem três elementos, ele teve o quê? 2 elevado a 3 subconjuntos, ou seja, 8 subconjuntos. Então não pode esquecer isso, que todo conjunto com n elementos tem 2 elevado a n subconjuntos. Todo conjunto com n elementos tem o quê? 2 elevado a n subconjuntos. Mas agora nós vamos fazer aqui algumas aplicações bem legais de conjuntos. Se liga aqui. Primeira delas, eu tenho aí o conjunto dos seres vivos bípedes. Opa, tá aqui, e tenho dos seres vivos que voam. Aí até um detalhezinho aqui, que aqui é O, tá certo? Aqui é O. Vamos ajeitar aqui, que aqui é O. Tá legal? Então ele vai perguntar assim, Azinho não pertence a A? Falso, porque a gente tá vendo que Azinho tá aqui entre os elementos de A, né? Então, isso aqui seria falso. O conjunto cujo elemento é Azinho pertence a B, você vê aqui que não tem Azinho que pertence a B. O correto aqui seria dizer que o conjunto cujo elemento é Azinho está contido em B, né? Não é verdade? Ou então dizer que Azinho pertence a B. O conjunto cujo elemento são esses aí, pertence a U, verdadeiro, porque ele aparece aqui, né? Então ele está aqui. Então essa seria verdadeira. Szinho não pertence a U, falso. Szinho pertence a U. Szinho está lá em U. E esse conjunto aqui, ele pertence? Não. Isso aqui está falso, ele não pertence. Ou então o correto seria S e B, ele está contido em U. Não é verdade? É isso que nós temos aí para essa primeira aplicação. Então a resposta aí, seria ver que esses são elementos de U. Então, na letra C, isso é um elemento de U. Então, estaria corretinho aí. Tá legal? Tranquilos? Aí, agora, eu vou pegar essa segunda aplicação. Conjunto P é formado por esses elementos. Quais são os elementos?
Lembra que eles estão entre chaves e separados por vírgula. Se eu retirar as chaves das extremidades, eu fico com os elementos separados por vírgula. Então, quais são os elementos? O conjunto cujo elemento é zero, o vazio, o conjunto cujo elemento é o vazio. Então, eu tenho cardinal 4, 4 elementos. Um é um número, que é o zero, outro é o conjunto vazio, e 2 são conjuntos unitários, né? O que tem o zero e o que tem o vazio, que esses aqui, ó, são unitários. Então, ele perguntou aqui, a primeira afirmação, esse conjunto cujo elemento é zero, ele pertence aqui? Pertence, ó, então verdadeiro. Ele está contido? Tá, porque eu olho para o que está dentro. Então, verdadeiro. Vazio pertence a P, não é estar contido, Rui, mas nesse caso ele aparece. Então, todas as afirmações são verdadeiras. Vamos lá, quando é pertence, eu olho para tudo. Tudo isso aparece lá? Sim, está aqui. Quando é contido, eu olho para o que está dentro. O zero aparece lá? Sim, não é verdade? E o vazio aparece lá? Sim. Então, todas são verdadeiras. A resposta seria a alternativa A. Lembra que pertence, olho para tudo. Contido, eu olho para o que está dentro. Aí agora a gente vai ter o seguinte. Ele diz que isso aí é o conjunto dos sintomas de uma determinada moléstia. Em geral, um portador desta moléstia apresenta apenas um subconjunto não vazio. Assinale a única alternativa que corresponde ao número de subconjuntos que poderão apresentar os portadores dessa doença. Vê que isso é um conjunto com 4 elementos. Nós aprendemos que todo conjunto com n elementos vai ter 2 elevado a n subconjuntos. Então, se ele tem 4, nós vamos ter 2 elevado à quarta, que vai ser o quê? 16. Mas como ele falou não vazio, então ele está excluindo o vazio. Então, do 2 elevado à quarta, que é 16, eu tenho que retirar 1, que é qual? O vazio. Então, eu vou ter 15 subconjuntos. Vê que o importante nessa questão de subconjuntos não é saber quais são, e sim quantos são. E o que você precisa saber é que todo conjunto com n elementos tem 2 elevado a n subconjuntos. Então, 2 elevado à quarta menos 1, você vai ter 15 aí, e a resposta está na letra C. Tá legal? E agora, nós vamos observar esse diagrama nessa questão, que ele diz aí, ó, você vê que tem um conjunto maior, na verdade, que é dessa sul-americana, e dos 12 países que compõem, aqueles que integram exatamente 3 organizações apenas, que está em 3. Então, ó, eu vou chegar aqui e vou mostrar assim para vocês, vê só. Esse aqui só está em 1. Na verdade, o Chile só está em 1, que é no maior. Aí, quando você pegar esse aqui, ó, está em 3, na verdade. Esse está em 3 porque está nesse aqui, nessa da Confederação Andina, assim, ó, esse está em 3, esse está em 4, não é verdade? Esse aqui, ele já está em 2, esse está em 2, esse aqui a gente está vendo em 3 porque está contando o maior também, né? O Brasil já está em 3 e o maior 4. Esse aqui, ele está em quantos? Em 3, em 3 e em 3. Mas ele quer em 3. Então, se ele quer exatamente em 3, você tem o Equador, a Colômbia, o Peru, a Venezuela, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Ou seja, são 7 que estão em 3. Então, a resposta aí seria a alternativa D. Só lembrando que o maior aí também tem uma organização, né? Essa organização intergovernamental dos sul-americanos que você tem aí. Tá legal? E nossa última questão é uma questão também bem interpretativa, que nós vamos ter o seguinte, ó, vamos ler aqui. No diagrama, U representa o conjunto das pessoas que estavam nesse voo. P é o conjunto das pessoas, dos passageiros. M é o conjunto das pessoas que haviam passado pela cidade de México.
E A é o das pessoas que tiveram sintomas da gripe influenza. Então, B dos passageiros, M das pessoas que passaram na cidade do México e A que tiveram a influenza. Considerando o verdadeiro diagrama, conclui-se que a região sombreada representa o conjunto das pessoas o quê? Quem está aqui sombreado são aquelas pessoas que foram na cidade do México, passaram na cidade do México, tiveram a gripe influenza, é ou não? Mas não é o que, pessoal? Não é passageiro, não é verdade? Não é passageiro aí. Está fora de quê? Dos passageiros. Então, quando eu olho aí, vão ser tripulantes, porque não é passageiro, então, se está no avião, é tripulante. É um tripulante que o quê? Que está com sintoma do gripe e passou na cidade do México. Ou seja, alternativa C. Tá legal? Então, ó, qualquer dificuldade, tudo, procura aí a plataforma da academia, que tem tudo de melhor e do mais avançado para vocês. Tá legal?